E eu queria ler um texto que se encontra no livro de Juízes, no capítulo 16. E eu sei que essa história é uma história conhecida para a maioria de nós. Nós começamos a ouvir falar de Sansão ainda criança, né? Nós começamos a ouvir contar a sua história, sobre a sua força, né? A força que estava nos seus cabelos, e nós vamos crescendo, conhecendo essa história. A maioria das pessoas que estão aqui talvez já ouviu falar em algum momento sobre a vida desse homem. E nós temos muitas coisas para falar sobre Sansão, né? Eu creio que esses capítulos de Juízes, do capítulo 13 até o 16, que é onde conta toda a biografia de Sansão, nós vamos encontrar aqui toda a sua história, toda a sua vida, desde o seu nascimento até a sua morte. E é uma história recheada de coisas interessantes, é uma história recheada de poder de Deus, de unção de Deus manifestado sobre a vida de alguém. Mas é uma história triste, é uma história de queda. Sansão nos faz refletir sobre a nossa caminhada, sobre a nossa jornada. Se você for olhar desde o primeiro capítulo que fala sobre Sansão, capítulo 13, é uma história. Sansão nasceu de um nascimento extraordinário. Sansão é fruto de um milagre. É fruto de um milagre. E a palavra do Senhor vai começar no capítulo 13, dizendo assim que o homem, que o povo de Deus havia feito o que era mal perante o Senhor. E novamente eles haviam feito o que era mal perante o Senhor. E por esse motivo o Senhor havia entregado o povo nas mãos dos filisteus. Mas logo no segundo verso, nós vamos ler que por causa que o povo estava oprimido pelos filisteus, o Senhor então levanta um libertador. E Deus chama esse libertador. E Deus separa esse homem desde o seu nascimento. Essa história, a história dele é uma história extraordinária a partir do seu nascimento. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor chama ali a mãe de Sansão. Ele faz uma promessa e diz que ela vai ser mãe de um filho. E não um filho qualquer, mas um filho separado. Sansão nasceu nazireu desde o ventre de sua mãe. O Senhor deu ordens específicas àquela mulher para que ela se preparasse desde a sua gestação, para que aquele rapaz, para que aquele moço nascesse de uma maneira extraordinária e vivesse algo extraordinário da parte do Senhor. E a palavra do Senhor diz que então ela engravida, ela dá à luz e nasce Sansão. E quando ela escolhe o nome, ela coloca o nome de Pequeno Sol. Sansão chama Pequeno Sol, é o significado de Sansão. E eu particularmente, eu sou apaixonada na história de Sansão, porque eu vejo quanto nós somos frágeis, o quanto muitas vezes nós temos a força de Deus, mas em tantos momentos nós nos tornamos tão frágeis. Quando nós olhamos tanto para dentro de nós, quando nós deixamos de olhar para aquele que é de onde vem nossa força, quando nós focamos os nossos olhos naquilo que não deve, e nós focamos os olhos nas coisas naturais, e nos perdemos então, porque a história de Sansão é uma história extremamente que começa de um grande milagre, mas que termina com uma grande tragédia, porque a história de Sansão começa num declínio, e isso fala muito ao meu coração, isso fala muito sobre nós, isso fala muito sobre a nossa caminhada com Deus, que nós nunca devemos nos perder na nossa caminhada. E isso me faz lembrar quão fácil é nos perder. Quão fácil é nos perder durante o nosso caminho. E sabe o que eu aprendo aqui, como eu já ministrei várias vezes, e eu tenho uma palavra da parte do Senhor que diz que o tema, né, o título da mensagem, dessa mensagem, já ministrei em vários lugares, que diz que é melhor terminar bem do que começar bem. E nós vemos isso na vida de Sansão. Sansão começou tão bem, mas não terminou tão bem assim. E eu queria ler
alguns versos aqui, para que nós possamos caminhar um pouquinho sobre essa história, sobre esse homem especificamente, que nós vamos ver alguns erros, algumas falhas de Sansão. E eu quero abordar com você, eu quero conversar com você, que o que fez com que Sansão entrasse em um declínio, em uma vida de descida, até que chegou aonde ele chegou. Sabe, eu quero que você leia a partir do versículo 17, que você acompanhe aí. Quando diz: então ele contou o seu segredo, dizendo: nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque sou nazireu consagrado a Deus desde o ventre de minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora. Ficarei fraco, serei como qualquer outro homem. Quando Dalila viu que ele havia contado o seu segredo, mandou chamar os governantes dos filisteus, dizendo: venham mais esta vez, porque agora ele me contou o seu segredo. Então os governantes dos filisteus vieram até ela e trouxeram com eles o dinheiro. Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela. E tendo chamado um homem, mandou raspar-lhes as 7 tranças da cabeça. E assim começou a subjugá-lo. Sansão havia perdido a sua força. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: vou sair, como nas outras vezes, e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já se havia retirado dele. Então os filisteus o agarraram, furaram os olhos dele e o levaram para Gaza. Amarraram com correntes de bronze e o puseram a virar um moinho na prisão. Mas o cabelo da sua cabeça, logo após ser raspado, começou a crescer. Aleluia! Sabe, essa história todas as vezes que eu leio, eu fico bastante emocionada, porque Sansão veio de uma série de escolhas. Escolhas erradas, escolhas perigosas. E nesse momento aqui, Sansão não havia se dado conta de que ele estava sozinho. Porque a palavra do Senhor vai dizer que tudo começa na vida de Sansão quando Sansão desce a tina. Sansão começa a desafiar aquilo que não poderia. Sansão desafia a si mesmo. Ele era nazireu, ele não podia tocar em cadáver, ele não podia beber vinho. Ele tinha uma vida de consagração, ele tinha uma vida de separação. Mas sabe, ele começa a brincar com Deus. Sansão começou a brincar com as coisas de Deus. E é por esse motivo que Sansão começa a se perder. Ele começa a fazer escolhas que nunca deveriam ter feito. Então as decisões de Sansão são decisões que vai levando ele ao declínio. Ele começa, a primeira decisão que Sansão toma de declínio espiritual é quando ele escolhe a sua esposa. É quando ele escolhe a moça que ele vai casar. Sansão escolhe uma mulher dentre os filisteus. Ele sai do meio do seu povo, e havia uma ordem expressa de Deus, que o povo de Deus não deveria se casar com povos estrangeiros. Mas Sansão, ele não só se casa com um povo estrangeiro, com uma mulher que pertencia a um povo estrangeiro, mas ele escolhe uma mulher que pertencia ao povo que era o seu inimigo, que era o inimigo do povo de Deus, era o povo que oprimia Israel. E Sansão se casa, escolhe uma mulher dentre esse povo para se casar. Esse é o primeiro declínio da vida de Sansão, a escolha do seu casamento. Sansão escolheu uma mulher, sabe por quê? Ele começa a cair, porque Sansão estava olhando aquilo que lhe agradava, aquilo que dava prazer aos seus olhos. Porque seu pai e sua mãe vão dizer: Sansão, não tem nenhuma mulher dentre o povo, dentre esse povo, nosso povo, que não te agrada. Sabe o que ele vai dizer? Nenhuma outra mulher me serve, nenhuma outra mulher eu quero. Sabe o que isso nos mostra?
que Sansão se preocupava demais em satisfazer o seu prazer, as suas vontades. E mesmo quando ele é confrontado pelos seus pais a respeito da escolha do seu casamento, Sansão faz a segunda escolha errada e perigosa. Ele resolve desobedecer os seus pais. Ele não ouve o conselho de seus pais. Seus pais dizem: olha, no meio do povo, escolha uma mulher dentre nós. Mas ele disse: nenhuma outra me serve. Ele escolheu uma mulher que pertencia ao povo, que eram seus inimigos. E ele se casa. E por causa desse casamento, uma sucessão de erros, de tragédias vai acontecer com Sansão. Eu não quero me ater a isso, porque se você quiser conhecer toda a história de Sansão, ela está resumida aqui nesses três capítulos. Você vai ver toda a história da vida desse homem. Uma história de ascensão, de declínio e de destruição. Sabe, nós encontramos aqui tantas coisas, tantas ferramentas que nos ensinam e que nos inspiram. Mas nós encontramos também na história de Sansão lições preciosas que nós podemos trazer para as nossas vidas. Sabe, Sansão olha demais para si mesmo. E sabe quando nós percebemos o quanto Sansão se preocupava consigo? O quanto Sansão estava preocupado com o seu próprio eu e não com as coisas de Deus? É que quando você começa a discorrer durante toda essa narrativa da vida de Sansão, todas as lutas de Sansão, todas as guerras de Sansão foram pessoal. Nós vamos encontrar aqui as guerras de Sansão brigando por causa dos seus motivos, de suas razões. Sansão não estava lutando e defendendo o povo como ele havia sido chamado para fazer, mas ele sempre lutava, ele sempre colocava a sua força, a violência na frente, mas era para defender a sua própria vontade. Sansão não estava mais preocupado em cumprir o propósito e o chamado de Deus. O chamado pelo qual ele havia sido preparado. Deus o havia escolhido, Deus o havia preparado, Deus o havia separado. Mas chega um momento na vida de Sansão que ele olha para si mesmo e ele acha que se basta. Ele acha que é autossuficiente. E sabe qual é o perigo de achar que nos bastamos? É que nós começamos a querer agradar a nós mesmos. Agradar as minhas vontades, satisfazer as minhas vontades. E sabe qual é a terceira escolha de Sansão? E a mais perigosa, Sansão começou a levar uma vida de promiscuidade. Pense, um homem que foi separado por Deus para viver um propósito de Deus. Sansão foi chamado como libertador do povo. Ele havia de libertar, de começar a libertação do povo através de sua vida, através de sua força. Mas Sansão se perde. Sansão deixa de ter uma vida separada, uma vida de santidade, e começa agora a ter uma vida promíscua, se envolve com prostitutas. Onde poderia terminar? Onde poderia culminar a vida desse homem? Que viveu até a sua fase adulta, completamente separado por Deus. E de repente começa a fazer escolhas tão erradas. E de repente começa a se perder. Sabe, Sansão começa a se perder. E o primeiro lugar que Sansão se perde é dentro de si mesmo. Ele olha para si e não se enxerga mais como ele deveria se enxergar. A pior perda que nós podemos ter é quando nós nos perdemos dentro de nós. É quando nós olhamos para dentro de nós e nós já não nos reconhecemos mais. E já não sabemos mais por que nós fomos chamados, por que nós fomos criados. Qual o propósito de Deus para nós? Nós nunca podemos perder. Nós nunca podemos nos perder. Porque quando Sansão se perdeu dentro de si, então ele começou a olhar além de si mesmo. E foi se perdendo, através de escolhas e mais escolhas. Sabe, a palavra do Senhor diz em Deuteronômio,
que o Senhor coloca diante de nós a bênção e a maldição. E cabe a nós escolher. Somos nós que escolhemos o nosso caminho. Somos nós que fazemos as nossas escolhas. Mas nós nunca podemos nos esquecer que cada escolha que nós fazemos terão consequências. Todas as nossas escolhas resultarão em algo. Então preste bem atenção em cada escolha que você fizer. Ao longo da sua vida, ao longo da sua caminhada. Você nasceu com um propósito. Você nasceu para cumprir algo da parte do Senhor. Mas sabe, não se perca. Não perca o seu foco, não perca o seu propósito. Não perca dentro de si. Mas olhe para dentro de você. Busque dentro de você. Porque Deus tem te chamado. Qual o propósito de Deus na sua vida? Porque nós fomos criados por um propósito de Deus. Ninguém que está aqui sentado nasceu por um acaso. Você não está aqui por um acaso. E quando você nasceu, de repente Deus ficou lá no céu olhando para você e pensando: o que eu vou fazer com essa pessoa? Mais essa pessoinha que nasceu. Não, não é assim. Quando nós nascemos, nós já temos um propósito. Nós já fomos chamados pelo Senhor para cumprir um propósito. Você tem um propósito, você tem um chamado. Não perca quem você é, não perca a sua essência. E sabe o que faz com que nós nos perdemos? São as nossas escolhas. São as nossas escolhas. E eu disse aqui que a primeira escolha errada e perigosa de Sansão foi o seu casamento. Irmãs, quantas mulheres nós conhecemos que entram num caminho perigoso quando escolheu o seu marido? Quantas mulheres você conhece que fez uma escolha tão errada, que entrou num caminho tão perigoso quando escolheu o seu marido? E sabe como termina a história de muitas delas? Estampada na televisão. Mais uma estatística para o feminicídio. Quantas mulheres nós vemos estampados nos jornais todos os dias e são agredidas dentro de suas casas, o lugar onde elas mais deveriam ser protegidas. Os seus maridos a agridem, as ferem e muitas vezes as matam. Escolhas erradas. Moças, jovens que ainda não escolheu o seu marido, ore, busque direção de Deus quando você for escolher um homem para se casar. Busque, ore para que você encontre um homem que cuide de você, que te ame, que te trate com respeito, que te proteja. Busque a direção de Deus. Busque a direção de Deus. Busque os conselhos dos pais. Busque o conselho dos sábios. Não faça como Sansão. Sansão não ouviu a voz dos seus pais. Ele ignorou o que seus pais falavam. E quantas vezes nós vamos ver que tragédias terminaram porque não ouviram a voz daqueles que lhe aconselhavam. Ignoraram, desobedeceram. Busque orientação da parte de Deus. É uma escolha extremamente difícil. Ela tem que ser pautada na luz da palavra de Deus. Você tem que ter discernimento. Você tem que ter conhecimento. Você tem que estar na direção de Deus. Porque nós não conhecemos as pessoas. E você pode dizer: pastora, mas como? Eu não tenho como eu saber. Não tem. Então qual é a maneira? É buscar a direção de Deus, a orientação de Deus, porque Ele dá, Ele instrui, Ele ensina. Você acha que numa decisão tão difícil das nossas vidas, tão importante nas nossas vidas, Deus não vai nos direcionar? Deus não vai usar os pais? Deus não vai usar o pastor, o discipulador para te aconselhar? É óbvio que sim, Deus vai usar. Nós temos tantos testemunhos de pessoas que ouviram, que decidiram ouvir da parte de Deus e foram abençoadas.
em seus relacionamentos, foram abençoadas em suas escolhas. Eu falo que eu tive 2 namorados. Eu tive um namorado antes do Ricardo, e ele foi o segundo namorado que eu tive. E o meu primeiro relacionamento, eu terminei esse relacionamento porque eu obedeci a minha mãe. A minha mãe não gostava do rapaz. E ela falava, ela ficava, como dizia, na adolescência, né, buzinando no meu ouvido. Ela não desistia. Ela não podia ter uma oportunidade que ela, filha, esse rapaz não é para você. Minha filha, você não vai ser feliz se você se casar com esse rapaz. E ela falava assim, esse rapaz é agressivo. Eu não vi agressividade, Enoque. Porque às vezes nós ficamos cegas. Eu não vi a agressividade que minha mãe via. Ela falava, esse rapaz é agressivo. Esse rapaz não vai cuidar de você. E de tanto ela falar, eu disse, Senhor, não é possível que minha mãe esteja errada. Talvez eu realmente esteja errada e ela certa. E eu terminei aquele relacionamento. E pouco tempo depois eu conheci esse homem maravilhoso que o Senhor me deu. E quando eu conheci o Ricardo, e ele era tão diferente, né, do outro moço que eu namorava, tão diferente, né, e ele era tão tranquilo, e nós começamos o nosso relacionamento, quando eu levei ele na casa do papai, da mamãe, e a mamãe falou assim, filha, esse rapaz é um rapaz bom, é um rapaz bom, e o Ricardo foi aprovado por minha família, desde o primeiro momento que eles conheceram o Ricardo. Eles só reclamaram dele, da cara muito do Ricardo. Eles disseram, ele tem a cara muito fechada, minha filha, mas ele é um moço bom. E eu falo para ele que ele melhorou bastante, assim, a convivência com a minha pessoa, né? E aí ele foi melhorando, foi aprendendo a sorrir mais, né? Ele não sorria muito não, sabe? Ele era mais carnudinho, sabe? E aí, à medida que fomos convivendo, ele foi mudando, e eu também, claro, né? Nós vamos mudando, nós vamos nos transformando. E eu recebi essa bênção da parte do Senhor, porque eu obedeci. E sabe, uma vida de obediência, ela nos leva para a bênção. A obediência é o caminho mais rápido da bênção. Se você quer ser abençoado, comece a obedecer. Obedeça ao Senhor, obedeça aos seus pais, obedeça às suas autoridades, sua liderança, e você vai ver como o caminho da bênção se torna mais fácil. Sabe, outra característica que eu encontro na vida de Sansão, que me faz pensar. Sansão era extremamente solitário. Quem conhece, quem já leu a história de Sansão, você já percebeu como Sansão é solitário? Como Sansão sempre está sozinho? Como Sansão está sempre resolvendo as suas pendências, sempre está fazendo, sempre está descendo, ou está indo a uma cidade, mas sempre sozinho. Sansão é solitário. Sabe por quê? Sansão se tornou extremamente egoísta. E ele fazia aquilo que ele bem entendesse. Ele ia para onde ele bem quisesse. E eu penso que ele confundiu as coisas. Ele foi dotado de uma força excomunal. Sansão tinha uma força extraordinária. Sansão era, como eu disse já algumas vezes, eu costumo dizer que Sansão é o super-herói da Bíblia. Porque ele é alguém dotado de uma força extraordinária. Nós não vamos ver isso, essa característica na vida de nenhum homem chamado por Deus. Mas Sansão é dotado de uma força extraordinária. E talvez por causa da sua força, ele tenha se achado autossuficiente. Mas o que Sansão não entendia é que a sua força, ela vinha de Deus. É que a sua força vinha da sua aliança com o Senhor. E ele fala, ele conta, ele revela o seu segredo para Dalila. Porque Dalila começa a instigar, a querer tirar de Sansão qual era o segredo da sua força. E Sansão acaba se revelando para Dalila e contando que a sua força estava nos seus cabelos.
Eu fico pensando, a palavra de Deus não fala a altura de Sansão, a estatura de Sansão. Fala? Eu acho que não, né? Luiz Cláudio não fala, né? Poderia descrever aqui a estatura de Sansão. Porque eu fico imaginando que Sansão, ele era muito grande. Eu penso que Sansão era um homem grande, era um homem alto. Eu penso que Sansão era um homem forte, porque ele tinha muita força. Então eu penso que Sansão era um homem dotado de muitos músculos. Ele era forte. E por que eu penso que Sansão era muito forte e era muito alto? Porque a palavra de Deus diz que ele tinha 7 tranças. Sabe, imagina um homem bem pequeno, bem franzino, carregando 7 tranças. A mulher que tem um cabelo aí um pouco maior, um pouco mais pesado, sabe como pesa o cabelo, né? E Sansão tinha 7 tranças, então Sansão tinha uma cabeleira enorme. E nunca tinha sido cortado. Então imagina, Sansão tinha aqueles cabelos enormes. Sabe aquele filme do cara forte lá do... eu sempre fico imaginando, visualizando aquele cara que é forte, que tem as tranças também. Vocês sabem de quem eu estou falando? É um super-herói. Thor. Oh, meninas aí me ajudaram. É o Thor. Sempre que eu olho pro Thor, eu fico imaginando que Sansão parecia o Thor. Sabe? Aquele homem forte, bonito, grande, era Sansão. E aí quando ele olhou para ele achou que ele era alto, que ele era o suficiente, que ele não precisava de Deus. Mas a força dele era do seu relacionamento com Deus. Era da aliança que ele tinha com Deus. E quando ele começa a revelar os seus segredos, os segredos do seu coração, então ele conta para Dalila qual era o segredo. Olha, a minha força está nos meus cabelos, está nas minhas tranças. Mas aquilo ali era apenas um elemento simbólico. Sabe? E aí, ela chama então os filisteus e raspa a sua cabeça. E agora, quando Sansão desperta do sono, ele não tem mais o seu cabelo. Mas ele não tinha consciência que havia perdido a sua força. E esse é um dos episódios mais tristes que eu acho. É quando ele reconhece que estava fraco. Como deve ser difícil. Alguém que nasceu separado, que cresceu dotado de uma força extraordinária. No momento em que ele mais precisa, ele se dá conta de que ele não tem mais forças. Ele se dá conta que naquele momento ele precisava se libertar dos seus inimigos, mas ele não tem mais forças para isso. E a palavra do Senhor diz, sabe o que os inimigos deles fizeram? Porque o nosso inimigo, ele é implacável. A primeira coisa que eles fazem, depois de roubar a força de Sansão, eles arrancam os seus olhos. Eles arrancam os olhos de Sansão. E Sansão agora não só está frágil, não só está fraco, mas agora perdeu a visão. Agora está confuso, extremamente confuso. E sabe, eu fico imaginando essa cena. O pequeno sol agora está em trevas. O pequeno sol, aquele que havia sido chamado para brilhar, para iluminar, para libertar, agora se encontra extremamente intensas trevas. Agora se encontra acorrentado, preso em cadeias, completamente preso e fraco, sem nenhuma força. E, como diz uma palavra antiga de um pastor que eu gosto muito, o herói virou um palhaço. E sabe, aquele homem dotado de tanta força, agora é motivo de zombaria e de chacota para os que assistiram. E ele vai fazer espetáculo. Ele vai divertir o povo, literalmente, um palhaço. Mas sabe o que essa lição tão triste, tão dura nos ensina?
Cuidado com as suas escolhas. Porque as escolhas erradas, elas vão minando as nossas forças. Elas vão nos enfraquecendo. Elas vão nos tornando tão frágeis, tão inseguros, tão debilitados. E nós muitas vezes não nos damos conta. Nós achamos que está tudo bem. Nós fizemos uma série de escolhas ruins, mas está tudo bem. As escolhas têm consequências. E as escolhas erradas, as escolhas perigosas, vão nos enfraquecendo. Vão nos enfraquecendo pouco a pouco. A queda de Sansão não foi no momento em que ele deitou no colo de Dalila. A queda de Sansão foi no momento em que ele desce a Tina e escolhe a sua primeira mulher lá. A queda é gradativa. A queda é gradativa. E Sansão foi caindo, foi declinando, foi se enfraquecendo, até ao ponto de entregar para Dalila o seu segredo. Satanás, nesses dias, não está preocupado em te tirar de trás desse banco. Satanás, nesses dias, não está tão preocupado em te matar. Sabe qual é a maior estratégia de Satanás nos nossos dias? Te enfraquecer. Te deixar tão fraco, tão débil. Mas você continua achando que ainda é forte. Porque isso é gradativo. E muitas vezes as igrejas, nossas igrejas estão cheias de pessoas sentadas atrás desses bancos, achando que ainda estão fortes. Fortes, por quê? Porque eu venho, estou aqui, eu oro de vez em quando. Mas fizeram tantas escolhas. Tem feito tantas escolhas erradas. Tem feito tantas escolhas perigosas. Homens, quantos homens têm se enfraquecido por causa das escolhas que têm feito? Escolhe a pornografia. Escolhe a violência, escolhe a agressividade. E vão se enfraquecendo sem sair do seu banco. Vai perdendo a sua força, sem se dar conta de quem você está se tornando. Você está se perdendo dentro de si. Cada vez que você acessa uma pornografia no seu celular, você está se perdendo dentro de si mesmo. Você está se perdendo porque você está deixando de ser o homem separado que você precisa ser. O homem santo que o Senhor te chamou para ser. E não fique assustado porque você não precisa acessar muitas coisas para ver pornografia no seu celular. Elas estão estampadas. Basta que você queira, que você clique. Cuidado com o que você está acessando, porque isso está descendo para o seu coração. Quantas mulheres estão se perdendo, olhando, acessando redes sociais, se comparando com outras mulheres lá fora. Mas eu não tenho esse corpo, eu não tenho esse cabelo, eu não tenho essa pele. E começa uma busca desenfreada por algo que você não vai alcançar. Você não vai chegar lá. Sabe por quê? Porque ninguém chega. Ninguém chega. Ninguém chega ao padrão máximo desse mundo, exigido desse mundo. Sabe por quê? Porque esse mundo é volátil. Hoje está estampado no Instagram, nas redes sociais, que o mais bonito são mulheres fortes, bombadas, musculosas. Amanhã mudou. Era assim. Sim. Não era? Agora não. Agora não são mais. E essas mulheres agora que buscaram... Obrigada. E essas mulheres agora que buscaram ter um corpo bombado, musculoso, agora vem uma norma, vem um padrão
de estética completamente diferente e diz para ela: não, o seu corpo não serve mais, porque você tem que ser seca, sequíssima, porque é isso que é bonito hoje. Uma busca desenfreada por algo que você não vai alcançar. E começa a se perder dentro de si, se comparando com o outro, se comparando com o corpo do outro, se comparando com a roupa do outro. Se liberte, se encontre dentro de você. Você é uma mulher santa, uma mulher que foi chamada para exercer um propósito de Deus. Precisamos estar atentos às estratégias de Satanás, porque Satanás, ele é astuto, ele sabe como nos destruir. Não pense que ele não está por trás de tudo isso. Há um propósito maligno por trás de todas essas coisas. Da facilidade que você tem hoje de acessar lugares que você não poderia, de entrar em lugares que você jamais poderia entrar. Hoje qualquer criança consegue entrar em lugares sombrios, em lugares que uma criança nunca deveria entrar. Conseguem acessar coisas, encher a sua mente de coisas que jamais elas poderiam acessar através de um celular. Pais, mães, estejam atentos aos seus filhos. Estejam atentos ao mundo que seus filhos estão. Não é o seu mundo. O mundo que o seu filho vive hoje não é o seu mundo. Lembre-se disso. Essa semana eu assisti uma série no Netflix que chama Adolescência. Alguém já viu? Assistiu? Eu recomendo para que vocês assistam, principalmente pais. Porque quando eu estava assistindo ali, o Ricardo assistiu alguns trechos comigo, alguns episódios. Eu disse: amor, eu estou estarrecida. Chocada, né? Como a Fernanda disse ali. Por quê? Porque eu estou percebendo com tanta clareza através dessa série. O diretor foi extremamente feliz. Extremamente feliz. Ele aborda um tema tão comum, tão corriqueiro, que nós conhecemos, que é o bullying. Mas ele traz de uma maneira tão rica, que vai te envolvendo e fazendo com que você perceba: eu, mãe, prestes a ser avó, amém? Glória a Deus por isso, quantos podem glorificar? E eu fiquei assistindo aquilo e fiquei pensando: meu Deus, eu disse por Ricardo, amor, existe um mundo paralelo ao nosso. Um mundo que eu não acesso, Enoque. Um mundo que você não acessa, Sinomar, mas que seus filhos acessam. Que seus filhos conhecem. E conhecem com uma profundidade assustadora. É assustador. Como nesse mundo eles se mostram quem são. E você não tem ideia de quem eles são. Você não tem ideia do que eles fazem. Você não tem ideia do que eles fazem. Eu já tinha uma noção de que os pais não têm ideia de quem são os seus filhos. De que os pais não têm ideia do que os filhos fazem. Quando eu ainda lecionava, quando eu ainda estava em sala de aula. E trabalhei muitos anos, 7 anos com ensino médio, do 1º ao 3º ano. E é uma idade, né, que já é adolescente, passando ali para quase jovens. E eu ficava chocada todas as vezes que tinha reunião de pais. E nós íamos falar de determinado aluno e os pais olhavam e... Não, mas a senhora, professora, a senhora está errada, a senhora está confundindo meu filho. Não é esse que a senhora está falando. Eles não têm ideia de quem são os filhos. Eles não têm ideia do comportamento dos filhos longe dos seus olhos.
E sabe, essa série ela retrata de uma forma muito rica como o mundo dos adolescentes é um mundo paralelo. E eles estão ali, vivendo, se destruindo, se contaminando, ferindo um ao outro. Como eles se ferem, como eles se machucam. É um mundo cruel. É um mundo cruel. É por isso que muitas vezes você olha para o seu filho adolescente, pai de adolescentes, jovens aqui, e você não entende a reação dele, você não entende, você não compreende as reações de seus filhos. Porque ele vive num mundo cruel. Não é o mundo que nós vivemos. Mas é um mundo cruel, um mundo implacável. Implacável. Que não perdoa o seu pequeno defeito, o seu pequeno erro. Mas que pelo contrário expõe, espinzinha, machuca, cutuca, inflama. Esse é o mundo que os nossos adolescentes estão. E muitas vezes nós estamos aqui como se nada tivesse acontecendo. Precisamos aprofundar, precisamos entender em que mundo eles estão vivendo. Porque nesse mundo, nesse ambiente que eles estão acessando, as coisas que eles estão acessando, será muito fácil fazer escolhas erradas, fazer escolhas perigosas. E à medida que eles forem escolhendo errado, eles vão se perdendo, eles vão se enfraquecendo. E sabe, o estágio daquele que perde completamente a força, sabe qual é o segundo estágio? Ele perde também a visão. Ele perde também a direção. Feche os seus olhos. Tente caminhar com seus olhos fechados. Que você logo vai entender que você está confuso. Que você está perdido. Que você não sabe mais o que está à sua frente. E se tiver um objeto, você facilmente vai tropeçar. Porque você perdeu a visão. Então, primeiro é um estágio. Primeiro, o diabo te enfraquece. De todas as maneiras que ele pode. Ele enfraquece a sua mente. E quando você está finalmente fraco, debilitado, ele tira a sua visão. Ele arranca os seus olhos. Ele arranca a capacidade que você tem de se enxergar, de enxergar. Ele arranca a sua visão, a habilidade que você tem de olhar, de enxergar, de ver o mundo, de ver o outro. E você já não vê mais, não só a si mesmo, mas você já não vê mais o outro, você já não vê mais o mundo, você já não vê mais as coisas, você não tem mais direção. Você se torna extremamente confuso. Sabe o que a palavra de Deus vai dizer? Que eles acorrentaram Sansão, arrancaram seus olhos, e agora eles conduziam Sansão. Irmãos, que situação mais triste é essa? De alguém que foi chamado de pequeno sol, de alguém que foi chamado para libertar o povo, de alguém que foi chamado para conduzir o povo de Deus. Agora é conduzido pelo seu maior inimigo. Agora é o seu inimigo quem dita para onde ele vai, quando é que ele para, aonde é que ele fica. Que não venhamos nos enfraquecer, que não venhamos perder a nossa força, que não venhamos perder a nossa visão, porque o Senhor nos chama para ser forte. O Senhor nos chama para sermos fortes. E você pode estar perguntando, de onde vem? De onde vem então essa força? Sabe de onde vem a sua força? A sua força vem do Senhor. E eu quero encerrar. Eu anotei aqui alguns versículos. Eu não sou muito boa de endereço, então eu não guardo muito na minha cabeça. Mas eu anotei aqui alguns versículos e eu queria que vocês abrissem para vocês lerem. Eu queria que vocês mesmos lessem.
E quem encontrar primeiro, vai abrindo aí à medida que eu for falando. E depois nós vamos ler sem interrupção. Amém? Quantos entenderam? Amém? O primeiro está em Salmos, capítulo 59, verso 17. Alguém abre para mim, por favor. O segundo está em Salmos, capítulo 27, verso 1. O outro está em Isaías 41, verso 10. E o Salmo 28, verso 7. Isaías 41, verso 31. E por último, Filipenses 4, 13. Vocês anotaram aí? Abriram? Conseguiram? Quem abriu o Salmo 59, 17? Pode ler, por favor, bem alto. Ó fortaleza minha, cantarei salmos, porque Deus é minha defesa e o Deus da minha misericórdia. A ti, fortaleza minha. Fortaleza minha. Então, quem é a nossa fortaleza? Quem é a nossa fortaleza? É o Senhor. Salmo 27, verso 1. Quem encontrou, pode ler. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? O Senhor é a força da minha vida. Isaías 41, 10. Aleluia, não temas porque eu sou contigo, eu te fortaleço. Então de onde vem a nossa força? Ela vem do Senhor, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos fortalece todos os dias. Salmo 28, verso 7. Senhor é a minha força e o meu escudo. Confio nele de todo o coração. Ele me ajuda, meu coração se enche de alegria. Por isso lhe dou graças por meus anjos. Aleluia, o Senhor é a minha força. O Senhor é a minha força. Isaías 40, 31. Amém. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluia, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Se você está frágil hoje, espera no Senhor, porque Ele vai renovar as suas forças, amém? Ele é poderoso para nos renovar. E por último, Filipenses 4, 13. Amém. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é que te fortalece? É o Senhor. É Ele que te fortalece. É Ele que nos sustenta. A nossa força vem dEle. Nunca, nunca, nunca perca isso. Nunca perca esse foco. A sua força vem do Senhor. Você precisa do Senhor. Você precisa do seu relacionamento com Deus. Não troque o seu relacionamento. Não troque o Senhor por nada. Não troque o Senhor. Porque você precisa do Senhor. Você precisa da força do Senhor. Porque essa força, ela vai te renovar. Ela vai te sustentar. Ela vai te fortalecer nos momentos difíceis. O Senhor, Ele vai te fortalecer. E por último, eu quero citar que é um versículo que eu mais amo, que fala sobre força. Está em Neemias, capítulo 8, verso 10. Eu sei que a maioria de vocês sabe de qual. O que está escrito lá? É exatamente, pastor Dari. Está escrito lá em Neemias 8, 10. A alegria do Senhor é a nossa força. E sabe o que Neemias vai dizer e vai declarar? Vamos, consagremos, comemos, bebemos e não nos entristeçamos, diz a palavra do Senhor. Mas alegremos no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. É a nossa força. Então, sabe uma estratégia de Satanás para te enfraquecer, é te deixar triste, é te deixar abatido, é fazer com que você entre
em reuniões como essa, com a sua cabeça baixa, triste, desanimado, sem alegria, porque assim você estará facilmente vencido. Você será facilmente vencido. Não deixe que a tristeza tome conta do seu coração. Não deixe que a tristeza te domine. Porque a palavra do Senhor diz que a nossa alegria é o Senhor. A nossa alegria tem nome, é Jesus. Então não importa as circunstâncias externas, eu preciso estar alegre, eu preciso declarar para mim mesma todos os dias: a alegria do Senhor é a minha força. Por isso eu vou celebrar ao Senhor, por isso eu vou adorar o Senhor, por isso eu vou glorificar o Senhor, porque Ele me fortalece. Aleluia, Ele nos fortalece. Ele nos fortalece. Nada pode ser capaz de destruir ou de roubar a alegria do Senhor, que vem da parte do Senhor para você. Amém? Coloque-se de pé. Coloque-se de pé, nós vamos orar ao Senhor. Eu queria chamar o grupo de louvor. Nós vamos orar ao Senhor. E tenha sempre em mente, no seu coração, você precisa buscar forças em Deus. Quando eu busco ser fortalecido em Deus, é através do meu relacionamento com Deus. É através do meu relacionamento com o Pai. É no meu lugar secreto. Assim eu sou fortalecido. E se eu sou fortalecido, eu sou capaz de fazer boas escolhas. Mais do que boas escolhas, eu sou capaz de fazer a melhor escolha. Porque foi isso que Jesus disse para Marta, não foi? Jesus não disse que Maria tinha escolhido, tinha feito uma boa escolha. Mas Jesus disse assim: Marta, Maria fez a melhor escolha. Então existe a escolha boa, mas existe a melhor escolha. Nós precisamos ser capazes de escolher a melhor escolha, de fazer a melhor escolha daquilo que Deus tem para nós. Porque quando eu escolho a melhor parte, eu vou viver o propósito de Deus para mim. Eu vou viver aquilo que Deus me chamou para viver. Eu vou viver. E sabe o que aconteceu? No fim, a vida de Sansão. A palavra do Senhor diz que ele está ali fazendo o povo sorrir, divertindo o povo. Mas naquele momento, Sansão faz uma última e assertiva escolha. Sansão não começa a murmurar, não começa a reclamar, a lamentar pelas suas escolhas erradas que o levaram até ali, mas pelo contrário, Sansão se lembra do Senhor, se lembra da misericórdia de Deus, se lembra do amor de Deus, se lembra de quem é Deus. E a palavra do Senhor diz que mais uma vez Sansão clamou ao Senhor, e ele então faz uma escolha acertada naquele momento, porque ele clama ao Senhor. E ele não morre longe de Deus, porque a palavra do Senhor diz que quando ele começa a clamar ao Senhor, as suas forças retornam para Sansão. Sabe o que isso está dizendo? Sabe o que isso está significando? Que Deus veio de novo sobre a vida de Sansão. Que Deus não o abandonou quando ele clamou. Mesmo que suas escolhas tenham levado até ali, mesmo que suas escolhas tenham colocado naquele lugar, algemado, acorrentado, preso em cadeias, cego, enfraquecido, mesmo que as suas escolhas durante toda a sua vida tenham conduzido até aquele lugar de morte, aquele lugar de destruição, naquele momento, Sansão clama ao Senhor. E a palavra do Senhor diz que o Senhor vem, que o Senhor o visita, que o Senhor o restitui as forças de Sansão. E ele pede àquele moço que o conduzia, que o colocasse num lugar estratégico. E ele apoia ali nas colunas do templo de Dagom. E a palavra do Senhor diz que ele empurra aquelas colunas e destrói aquele templo. E a palavra do Senhor encerra o capítulo da história da vida de Sansão, dizendo assim: Sansão matou mais filisteus com a sua morte do que durante toda a sua vida. Deixa eu perguntar para você uma coisa: Sansão cumpriu o propósito do Senhor? Sim ou não?
Sim ou não? Não é pegadinha, pode responder. Eu não sou o tipo de pessoa que faz pegadinha. Sim, irmão, Sansão cumpriu o seu propósito. Sansão cumpriu o seu propósito. Mesmo depois de ter sido enfraquecido, mesmo depois de ter ficado cego, mesmo depois de ter ficado acorrentado, Sansão cumpriu o seu propósito. Sansão cumpriu o propósito pelo qual ele havia sido chamado. E é por isso que a palavra de Deus vai dizer que Sansão destruiu mais filisteus com a sua morte do que durante toda a sua vida. Porque o propósito de Sansão era libertar o povo daqueles que os oprimiam. E sabe, eu penso que naquele momento, todas as autoridades, todo o exército dos filisteus estavam reunidos naquele lugar. E Sansão os destruiu. Sabe, não importa onde você esteja, não importa onde as suas escolhas te levou, não importa se você hoje se encontra enfraquecido por causa de escolhas que você fez ao longo da sua trajetória, não importa se você hoje perdeu sua visão, se você não sabe mais para onde ir ou para onde o Senhor está te chamando, eu quero te convidar a clamar ao Senhor nessa hora. Clame ao Senhor. Clame a Ele aonde você estiver. Clame a Ele, busque a Ele nesse momento. Comece a clamar ao Senhor. Comece a dizer para Ele: Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso ser fortalecido pelo Senhor. Eu preciso que o Senhor restitua as minhas forças. Eu preciso que o Senhor restitua a minha visão. Eu preciso, Senhor, de novo, para cumprir o propósito e o chamado que o Senhor tem para mim. Senhor, me perdoe pelas minhas escolhas. Me perdoe por escolhas erradas, por escolhas perigosas que me trouxeram até aqui. Me perdoa, Senhor, porque se hoje eu estou fraco, não foi o Senhor que me enfraqueceu, não foi culpa do Senhor. É culpa minha, é culpa das minhas decisões. É por isso que eu estou onde eu estou. Mas eu quero ser fortalecido nessa noite. Eu quero, ó Deus, ser renovado nessa noite. Assim como a palavra do Senhor diz. Eu quero de volta a minha alegria. Eu quero de volta a minha vida. Eu quero de volta a minha força. Eu quero de volta a minha visão. Eu quero ver, eu quero me ver. E eu quero ver o outro. Eu quero me enxergar e quero enxergar o outro. Eu quero ser luz, Senhor, como o Senhor me chama para ser. Eu quero ser luz. Eu preciso ser luz. Recantarabachara, cantarabachara, manaias. Ore, malabaxara, manas.